Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz e luz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde ele traz ricas e sábias, palavras, ensinamentos baseados em passagens do Evangelho. E a lição de hoje é a de número 80. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de Pai. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assalam, e os que pretendem eliminar as enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificada, em razão de alguns caprichos desentendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. O próprio título da lição, ele já nos serve de base e norte. Para quê? Vamos lá. Nós estamos nesse planeta, que é um planeta de provações, e expiações, isso é fato. Então, nós vamos ter, sim, episódios durante a nossa encarnação de, momentos difíceis, de sofrimentos e tantos mais. E aí, nessa primeira percepção, na onde traz, no Evangelho de Pedro, mais precisamente no capítulo 4, versículo 16, se você padece como cristão, não te envergonhe, mas glorifique a Deus nessa parte. Porque o que acontece? Por vezes, quando vem as tempestades, essas tempestades de vida nossa, essas tempestades existenciais, foi até interessante que hoje, um ponto do estudo presencial que eu estava, nós conversamos um pouco a respeito disso. Quando nós planejamos no processo reencarnatório
como devemos, ou o que devemos, como que vai ser a nossa trajetória na próxima existência, sempre, inclusive, é um reflexo de vidas pretéritas. E é claro que aí, nesse momento e nesse instante, a gente vai encontrar, de repente, recursos dolorosos, recursos dolorosos, né, dolorosos mesmo, mas de sofrimento, de, enfim, e aí cada qual com a sua, com o seu caminhar, com o seu trajeto, mas o principal, como sofrer, como nós vamos nos portarmos com relação a um alerta desse, né? Porque o sofrimento que nós passamos aqui, ele é um alerta, principalmente em termos comportamentais para nós. Como que vamos nos portarmos perante a um sofrimento que nos assola, que chega até nós? E aí, nessa passagem de Pedro aqui, né, ele reforça, ó, se você padece, você cristão, você que vive a doutrina cristã, você padece, não se envergonhe, né? Ou seja, continue no seu trajeto e vai em frente. Porque até mesmo há julgamentos como as pessoas sofrem. E isso é, até principalmente quando vem na mídia, algo do tipo assim, nossa, mas essa pessoa aconteceu isso com ela, parece que ela não está sofrendo tanto. Talvez que ela não está sentindo a dor que ela deveria estar sentindo. E aí é interessante isso, né? Porque cada um vai ter, e claro que isso tem muito a ver com a condição espiritual. E quando eu falo com a condição espiritual, não é necessariamente tipo assim, nossa, aquela pessoa não sofre de jeito nenhum, ela é mais evoluída. Longe disso. Na verdade, isso depende de vários fatores e a realidade de cada um. Longe disso. Então, é importante nós, inicialmente, compreendermos que como nós, de um certo modo, vamos nos portar com o sofrimento. E aí Emmanuel vem trazendo da seguinte maneira: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Então, beleza. Alguns sofrimentos surgirão, mas não basta só sofrer. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Ah, mas você está querendo falar que eu tenho que estar satisfeito com o sofrimento? Não, não é necessariamente isso. Ah, você está querendo falar que o meu sofrimento, você está diminuindo o meu sofrimento e acha que é fácil se manter em equilíbrio? Não, também não é isso. É longe disso, inclusive. Que nós bem sabemos que, conforme já falamos agora, que cada um vai ter a sua realidade espiritual. Cada um tem a sua condição evolutiva e está tudo certo. Mas, por vezes, alguns sofrimentos aparecem que nascem também a rebeldia, nascem também a revolta, e que pode se fazer muito mal, não só para contigo mesmo, mas para com todos que estão ao seu redor. Então é importante isso. Eu acho que a principal vigilância é que em momentos de sofrimentos, em momentos de dores, que nós busquemos principalmente manter a paz. E porque a rebeldia, a revolta, ela é nociva em todos os ambientes, em todos os ambientes. Então, por vezes, a gente fala assim, eu falo a gente, estou falando humanidade, né? Mas vou falar em primeira pessoa. Eu falo assim, nossa, eu estou passando por muito sofrimento, o que será que eu fiz para merecer tanto sofrimento? O que será? E aí foi até uma fala que eu fiz hoje de manhãzinha e vou fazer aqui novamente. Aí surge aquele dito popular, abre aspas, né? Ah, eu atirei pedra na cruz, né? É interessante isso, porque isso não é um dito popular da doutrina necessariamente falando, mas é como um todo já
tendo uma leve consciência de que não é de agora que já existe, né? Já é de algum tempo. Mas, eu atirei pedra na cruz para passar pelo que eu estou passando. E aí tem um filho, de repente, que né, é teimoso, tudo. Nossa, mas o que que eu fiz para merecer isso? Nossa, que menino rebelde, que menina revoltada, aí isso. Isso quando não parte dos filhos. Eu não pedi para nascer. Não, então, sabe, é sempre esse movimento, e aí a gente sempre fala, né? Não pediu, implorou, né? Angariou o máximo possível para poder ter mais uma oportunidade de evolução. Então, sempre se existe isso. E aí tem isso com problema, aí vamos lamuriar, aí aquilo. E isso chega a ser até natural no ambiente social, chega a ser natural. Isso quando, por vezes, quando começa determinados tipos de assuntos, nós ainda que somos médiums ou seres intuitivos e influenciáveis, a gente começa a entrar na mesma sintonia e na mesma faixa. E aí começa-se a construir várias coisas, constrói-se várias narrativas. E aqui a chamada de atenção, desculpa, aqui a chamada de atenção, principalmente, ela é voltada para a sabedoria no momento do sofrimento. A sabedoria no momento do sofrimento. Não é que nós devemos, vou virar, né, vou lá para o monte, vou meditar, e isso. Não é nesse ponto também, mas é na questão da consciência desperta, compreendendo que algumas situações nos alcançará e nós temos que desenvolver a sabedoria de bem entender os processos que estão se passando. Não é fácil. Não é fácil. Nós não estamos falando de facilidades, mas de um despertar. O despertar. Um despertar para a gente não complicar as nossas ou comprometer mais uma existência. É esse ponto. Mas Emmanuel continua, e é uma lição riquíssima. Muita gente padece, mas quantas se. É aqui esse ponto. Mas muitas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. É esse o processo. E assim, vamos citar exemplo, para fins de estudo e tudo mais, mas de repente, tipo assim, e eu acho que isso, sem julgamento, sem nada, mas acho que é importante. Uma pessoa, ela faz uso de bebida alcoólica. E aí constatou-se que, você está com o fígado comprometido, está com um diagnóstico de cirrose, seria bom parar de beber, né? É difícil? Mas é parar de beber, tá. Aí, alguns vão fazer assim, eu vou começar, eu vou me esforçar, mesmo que um pouco a cada dia, ok. Outros dirão, não, já está perdido, vou continuar, e isso e aquilo. Vocês estão compreendendo a questão do saber, né? Ou como sofrer? Porque isso nos requer também compromissos. Compromissos. Esses compromissos eles são firmados ainda, né, na espiritualidade. Ainda no plano espiritual, antes de nós retornarmos. Claro que pelo livre-arbítrio a gente passa por mais de variadas situações, inclusive, a esse planejamento prévio, que é uma prospecção, porque como a gente tem um livre-arbítrio, não tem nada escrito que irá acontecer necessariamente, é óbvio, mas existe, dentro desse planejamento, as possibilidades de acontecer determinado tipo de coisa devido ao ambiente que vive, devido à sua realidade espiritual, devido aos seus vícios de todos os tipos, principalmente os morais.
Então, isso tudo é levantado em pauta desse planejamento. Alguns um planejamento mais longo, outros um planejamento mais curto, outros um planejamento voltado de forma compulsória para retornar para o plano carnal, para passar por mais uma existência, por mais uma oportunidade, e cada qual com as suas características, com seus com a realidade que se carrega por si. Mas repara que ele fala a respeito dessa questão de complicar o trajeto. E olha, tantas decisões mal tomadas que podem realmente complicar todo o processo evolutivo. Pode complicar. Então, por isso que a gente tem que ficar bastante atento. Emmanuel nos chama atenção a isso. Como sofrer? Qual que vai ser a nossa intenção? Ou qual que vai ser o nosso proceder dentro desse processo? Reforço que não é fácil. Não é fácil. O desespero nos toma com relação a determinadas dores, determinados sofrimentos que chegam. É óbvio, não tem como, faz parte. Mas como que nós vamos trabalhar isso? Né? Como que a gente vai seguir em frente com isso? E aí Emmanuel continua. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando o companheiro às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades separadoras com a desesperação. Então, sempre há o contraponto, né? E aí a gente tem que ficar atento. É algo que eu sempre repito, mas é porque me pega muito, que é a respeito da vigilância proposta por Jesus. A vigilância. E essa vigilância, ela se concentra principalmente no nosso modo de existir. Então, fique atento, vigie, vigie. Vigie por quê? Eu estou sendo cercado por pessoas, por espíritos que me querem o mal. Essa vigilância, ela se liga diretamente à vigilância contra o outro, contra a outra. Não, é a nossa vigilância conosco mesmo. É ali, é aqui que reside as maiores, talvez, armadilhas da nossa evolução espiritual. Vigie, vigie. Está comentando com a Mirella há pouco ali, tem hora que por falta de vigilância a gente fala demais. Tem que falar menos. Tem coisas que não tem que ser, né? Fala menos. E olha que eu estou procurando a sabedoria para acalentar meu coração, para ter hora que não falar muita bobagem. Porque são situações que aparecem na nossa vida que nós temos que aproveitar como escola. Escola, aprendizado, né? E agradecer a Deus e toda a espiritualidade, pela situação e pela condição que nos ofereceu, mais uma vez, como uma oportunidade de evolução. Então, é nesse ponto. E a vigilância ela tem que ser constante na nossa vida. A sintonia que nós fazemos disso, ela implica muito. A sintonia. Com o que eu estou sintonizado? Estou sintonizado com tudo que é bom? Com o que é parcialmente bom? O que é parcialmente mal ou com totalmente mal? Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. E sempre procurar crescer espiritualmente. Ser melhor. Ser melhor. Não é ter o melhor, é ser melhor. Né? Esse tem que ser o nosso objetivo de existência carnal aqui e de existência espiritual. Esse é o nosso propósito. E por isso aproveitar bem tudo isso. Se o sofrimento requer renúncia, renunciemos. Se o sofrimento requer luta, uma luta benévola, lutaremos.
Nós só temos que tomar cuidado em não cair em tentações e se livrar do mal que reside em nós mesmos. É isso nossa preocupação. É isso. Você toma conta de você mesmo e automaticamente reverbera para todos ao seu redor. Eu tomo conta de mim mesmo e automaticamente reverbero para todos ao meu redor. É assim que é a vida. Vivemos em sociedade, mas cuidemos do nosso eu, cuidemos da nossa realidade, procuremos e busquemos a evolução, mas a evolução que seja amorosa, olha só, ter o perdão como das matrizes da nossa existência, enfim, tantas outras virtudes, né? Virtudes benévolas que devemos carregar com o nosso coração. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Pesado, Emmanuel utilizou aqui, ó. Corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Essas rebeldias que carregamos, sabe Deus de quanto tempo já no nosso espírito, que se eu tenho até uma música, né? Tem até uma música. Não é eu ou você que vai sofrer, todo mundo vai sofrer, né? É uma música sertaneja. É mais ou menos isso, porque talvez é um sofrimento que me assola, que é uma coisa que cabe a mim, e eu estou num mau dia, porque talvez eu mesmo me coloquei, aí eu quero despencar nos outros toda a minha tristeza, toda a minha cólera, toda a minhas invigilâncias, eu quero despencar no próximo. Eu lembro muito bem, porque eu fui um adolescente, eu fui obeso. Quando eu, quando eu mal cheguei nos 110 quilos, e eu tenho estatura pequena, né? E eu parei até de pesar. E aí eu lembro que eu estudava o dia inteiro na escola industrial. Eu fazia o ensino médio e fazia o técnico em eletrônica. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio de eletrônica, eu lembro, lá em 94, chegava, eu saía da escola e ia para a escola onde minha mãe trabalhava, para depois a gente ir embora. E tinha um dia que eu estava muito revoltado e rebelde com a minha obesidade. E eu fiquei falando muito na cabeça da minha mãe. Falei, ó, mãe, eu tô gordo, porque a senhora faz coisa muito gostosa, eu fico comendo direto, isso e aquilo, e tal, e isso, e querendo colocar uma responsabilidade no colo da minha mãe, né? E a minha mãe falou uma coisa muito sábia. Falou, ó, Rangel, você, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, você vai ter coisas para comer. Vai, vai caber a você essa educação. A educação alimentar. É um, ela literalmente falou, é um esforço seu. E isso eu peguei para mim. Eu peguei para mim porque eu estava querendo talvez chateá-la e só cabia a mim. E pronto. É isso.
É esse o objetivo. A gente está querendo despencar nas outras pessoas o que nos faz, a princípio, talvez, um sofrimento que nos deixe infeliz. E talvez querer se comprometer muito pouco com aquilo. E não. O negócio é além. É além. É o esforço próprio. Por vezes estou ali trocando uma torneira e uma torneira me deixando muito nervoso e quem chega perto de mim tá talvez complicado, porque eu não tô legal. Mas por que que eu não tô legal? Eu tenho que me vigiar, né, com relação a isso. Ninguém tem o compromisso de, né, tolerar talvez falta de educação, talvez momentos de raiva e ira de outras pessoas, como aqui bem o diz. Aqui bem o diz. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Alguns sofrimentos partem de alguns caprichos desatendidos, porque o sofrimento ele bate na porta do que tem de mais nocivo na gente, que é o orgulho. Porque não importa se minha vida, se eu me desfaça do meu sofrimento, mas o importante é eu não sofrer. E talvez, por vezes, minimizamos tantos outros sofrimentos de tantos irmãos nossos que estejam durante essa existência aqui, ou na espiritualidade, porque o importante é eu não sofrer. O importante é eu não estar sofrendo, o importante é eu estar tudo bem com a minha vida, o importante é isso. E, mas tem pessoas que não, eu não estou pensando nisso, eu estou pensando no eu. E por isso que precisa desenvolver, principalmente, virtudes nos nossos corações, nas nossas mentes, que façam a gente passar por essas tempestades individuais e consigamos seguir em frente de maneira saudável espiritualmente. Porque um corpo pode estar até adoecido, mas buscar sempre a saúde espiritual. Nós estamos falando no caso de enfermidade, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser financeiro, pode ser alguma coisa na casa que não está do jeito que você quer, pode ser, enfim, uma infinidade de sofrimentos de maior ou menor nível, isso cada um vai compreender. Mas, e sim, como que eu vou passar por isso? Como que eu vou passar por isso? A vida terrena é como se fosse uma viagem. A gente está aproveitando as paisagens ou não? A gente está aproveitando o trajeto ou não? A vida terrena é como se fosse uma viagem. Ela é passageira. Ela é uma viagem de quanto tempo? De 30? De 40? 60? 80? 90? 100 anos? É uma viagem. Como que eu prefiro ir nessa viagem? Como é o meu modo comportamental? E é assim, porque na hora que chega no desencarne, nós partimos para a vida que é a verdadeira, que é a espiritual. E aí? Como que foi essa passagem? O que eu aprendi? Como eu me comportei, né? É isso. Inclusive, é uma indagação que eu acho que a gente tem que fazer isso incessantemente durante todos os dias da nossa existência carnal. Como? E entender que
atos feitos e arrependidos é uma nova oportunidade de crescimento espiritual, de, né, de renúncia. É uma nova oportunidade. Seria útil sofrer com a volúpia de entender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor? Somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? É. E aqui está falando do caso daqueles que nos fazem sofrer, ou vice-versa, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade. Porque talvez não está acontecendo nada e, de repente, começa a acontecer desentendimentos ou algo do tipo, começa a ter calúnias, começa a ter difamações e tudo mais. Uma coisa me chama muita atenção, que eu acho que isso eu estou procurando ter comigo. Se alguém nos faz uma calúnia e difamação, que nós não vermos sentido para isso, ignora, segue em frente e perdoa. Não, o que essa pessoa está falando não sou eu. Não, isso não sou eu. Beleza. Agora, se for, pegue como aprendizado e modifiquemos. Lembremos que dentro dos próprios estudos da doutrina espírita, já nos traz isso. Porque talvez um amigo, uma amiga, nunca nos mostrará quem realmente eles conseguem enxergar quem somos. E talvez vai ser esse, na adversidade, que vai te apontar, fazer apontamentos com relação a vícios morais que temos que sim corrigir. Então aproveita. E aí é um ponto de pensar. É um gatilho do despertar. É o gatilho, ó. Nossa, mas será que essa pessoa falou de mim? Sou eu mesmo? Então eu tenho que mudar. É assim. Vamos pegar como sofrer. A gente vai até sofrer, que tem alguém falando mal da gente. Mas como que eu vou como eu vou receber isso? Como eu vou trabalhar isso? Como que eu vou construir isso? Esse é o intuito da lição. Como que eu vou? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Nós temos um compromisso conosco e um compromisso com o próximo. Nós somos compromissados. Então, vamos nos comprometermos com todos esses processos. Não vamos complicar mais ainda. Porque talvez uma existência, ela está se completando plena, chega lá no final da existência, tem um acometimento lá, que, ó, já acabou com tudo ali, e aí já se criou novos vínculos, e aí já vai ter que ser uma construção espiritual para retornar numa próxima existência com relações diversas, para poder colocar no eixo de novo, para poder buscar amar, para poder buscar perdoar, e aí vai. Então, nos fiquemos vigilantes com relação a todas as ações da nossa existência. E o último parágrafo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Veja bem, necessárias. Mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Glorificar a Deus, ser agradecido a Deus, nos dá oportunidades inúmeras. E, sim, nos comprometamos em sempre fazer o melhor. Buscar amar. Se está difícil amar, já buscar não odiar. Procurar sempre fazer o bem.
Se está difícil de fazer o bem, já não faço o mal. Então, é dentro dessa construção que a gente, um cadinho a cada dia, vai evoluindo. Mas lembremos, sempre vigilantes no trajeto. Sempre vigilantes no trajeto. A encarnação, uma existência terrena, ela é uma longa viagem dentro da eternidade. Ela é uma longa viagem de alguns anos, que na espiritualidade não passa de breves tempos, né? Mas, e aí? Como que nós vamos aproveitar esse trajeto? Como? Como sofrer? Não é fácil, mas esforcemos-nos. A próxima lição do livro Vinha de Luz é a de número 81. Estejamos certos. Será daqui 2 semanas, se Deus assim o permitir. Essa lição de 80, número 80, como sofres, como sofrer. Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. O Angel, sim, o espírita, eu acho que eu estou falando assim o que eu acho. Eu não sei se a gente tem, se é essa impressão que a gente passa. Mas o espírita, eu acho que quem não é espírita olha para o espírita e fala assim: espírita deve ser tudo maluco, né? Porque o espírita fala que a gente tem que sofrer. Só que não é o sofrer por sofrer, é o sofrer tirando uma lição daquele sofrimento, sabendo aproveitar o sofrimento. Porque é como diz o ditado, né? A gente não é obrigado a plantar, mas o que a gente planta a gente tem que colher. Se a gente está sofrendo, tem um motivo para ter esse sofrimento. Não é à toa que a gente sofre. Só que existe sofrer e sofrer. O sofrer da pessoa que reclama, que maldiz, que fica nervoso, que N coisas. E tem o sofrer da pessoa que tem ali um sofrimento, mas tem a fé de que tudo vai melhorar, de que tem sempre um ser supremo que está olhando por nós. Então, a gente tem que saber o jeito de sofrer também. Não é só o sofrer, porque tem que ter um motivo, tem que ter uma causa e tem que ter um jeito de tirar proveito de tudo aquilo ali. É isso mesmo, Fabiano. Sabe as palavras. Isso resume bem o que a lição nos passa. E assim, é interessante, né? Porque a doutrina espírita, né, que é o Consolador prometido do nosso irmão e mestre Jesus, ele dá a entender, principalmente para as pessoas externas, que é uma doutrina do sofrimento mesmo, é o que você falou mesmo, é a doutrina que, né, que praticamente prega o sofrimento, né, que fala muito de provas e expiações, fala muito de karma, né, e não, ela é a consolação, na verdade, né, quando a gente pega para estudar mesmo, todas essas lições nos traz como passar por esses estágios, né, Fabiano? Como passar por esses estágios? Porque a gente pode, aí você estava falando, né? A gente pode encolarizar, né? A gente pode vir a cólera no sofrimento. Na onde me atinge, atingirá todos. E aí todo mundo vai sofrer. E não é isso. Ela tem muito a ver com os mecanismos reencarnatórios e as necessidades espirituais de cada um de nós. A doutrina espírita não é a doutrina que prega o sofrimento, e é bem o contrário. Ela nos traz o acolhimento e traz o despertar de um novo modo de viver. De um novo modo de viver, né? E longe de ser uma doutrina de ameaça. Se você fazer errado, você vai ter isso, né?
Mas, como você mesmo disse, o plantio, ele, né, ele é aleatório, ele é escolhido, mas a colheita é obrigatória. Então, o que nós fazemos, ela é parte do nosso livre-arbítrio. Mas depois de feito, vai vir a colheita. Então, a semeadura, ela é opcional. A colheita será obrigatória. E é dentro disso, dentro de uma lição dessa, que nós procuramos, dentro de bastante atenção, bastante vigilância, procurar, como diz ali, melhorar um cadinho a cada tempo, mas que não reverberemos as nossas mágoas pessoais e muitas vezes egoísticas, os nossos sofrimentos que por vezes não é nem tantão assim como se vê, perto de repente de outros sofrimentos que acometem e assolam a humanidade. Mas sim, busquemos crescer espiritualmente, procuremos buscar a renúncia e a compreensão do próximo, buscamos amar, perdoar e fazer o bem o máximo que puder nesse trajeto reencarnatório que estamos neste momento. Muito bem, Fabiano. Vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar para o Fabiano a prece de conclusão, vamos levar nossos pensamentos a Deus, Jesus, amigos espirituais, que essa energia que nos tem, que é própria, que ela possa ser direcionado aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui encarnados nesse momento, passando por todo o tipo de sofrimento, as provas e expiações, doenças, enfermidades, problemas de todos os tipos, aqueles que estão em condição de rua, aqueles que estão em sofrimentos em qualquer ambiente na onde frequentam, seja levado aos hospitais, às casas de acolhimento e repouso, nas casas de recuperação, muita luz, muita paz seja reverberado para eles. Também para aqueles que desencarnaram, mas ainda não têm a consciência plena desse movimento e transição que ocorreu, que ainda talvez estão perdidos e perambulam como se tivessem ainda encarnados. Bastante luz e paz para eles também, que possam ter a humildade possível para conseguir o auxílio da espiritualidade fraternal, para que possam ser recolhidos no pronto-socorro espiritual. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores do plano espiritual, que eles também possam despertar, que eles possam se esforçar ao máximo e possuir a humildade possível também para serem socorridos, acolhidos por essa espiritualidade amiga. Seja levado àqueles que, de um certo modo, estão nos hospitais espirituais em recuperação também, para tão logo colocarem em obra a ajuda e auxílio aos próximos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estudo e pela continuidade de nossa vida, de nossa encarnação aqui na Terra, possamos aprender e evoluir sempre com o coração cheio de amor, paz, luz e bem. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete, tia Marlene, Fabiana, Viviane, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Que para vocês, para os seus familiares, seus amigos, vizinhança, enfim, toda a humanidade, que tenhamos um domingo e uma semana de bastante paz e luz. E sigamos em frente. Procuramos ser mais virtuosos, moralmente falando. E se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente com o estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Ótima semana a todos. Obrigado, Fabiano. Que assim seja.